O tema da mensagem de hoje é quem você tem crucificado. Eu vou iniciar lendo Mateus 27, os versículos 1 e 2, e depois eu vou pular para o versículo 11, que é uma passagem muito conhecida, que é o caminho da crucificação de Jesus. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus, para o matarem. E eles, manietando-o, ou seja, impedindo, prendendo, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. E Jesus ficou em pé diante do governador. E o governador lhe perguntou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E ele, quando acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouve quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso muito famoso, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri. Hoje, em sonho por causa dele, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. O governador lhe respondeu dizendo: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: O que então eu farei com Jesus que se chama Cristo? Eles todos disseram: Seja crucificado. E o governador lhes respondeu: Por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, e tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. E esse é o texto que nós vamos meditar no dia de hoje. Toda vez que eu leio e que tento imaginar a humilhação pelo qual Jesus passou, eu me sinto muito mal, muito constrangida em saber que o próprio Deus do universo esteve entre nós, fez milagres, maravilhas entre o povo e foi açoitado. Além de açoitado, ele foi caluniado injustamente, e o mais constrangedor é que ele não abriu a sua boca em sua defesa. Para que eu e você, para que nós fôssemos livres de todo o pecado e de toda a imundícia que carregamos e tudo aquilo que ainda cometeremos até o dia da nossa partida, da nossa morte, ou até a volta de Cristo. E eu percebo que muitas vezes as nossas lamúrias, as nossas reclamações, as nossas queixas, até mesmo a nossa incredulidade, as nossas dúvidas, faz de nós um daqueles que crucificou a Cristo. Porque eu e vocês estavam no meio daqueles judeus. Porque apesar dele ser Deus, de ter feito muitos milagres, eu acredito que entre aquele povo, entre aqueles religiosos que estavam pedindo a sua morte, haviam muitos que possivelmente já tinham sido alcançados pela sua graça, pelo seu favor. Muitos daqueles que estavam ali já caminhavam com Jesus, mas todos eles deixaram ser influenciados, como diz aqui no texto. Eles corromperam seus corações de maldade, de inveja, ou seja, tudo aquilo pelo qual viveram lado a lado com Cristo, aquilo que eles presenciaram, tamanho milagres que ele fez, não foi o suficiente para manter os corações deles e os olhos purificados contra o mal. Observem nesse texto que os principais religiosos judeus, como sacerdotes, como os escribas,
Os anciãos, em comum acordo, eles maquinaram a morte de Jesus. Foi com eles que Judas combinou de entregar no jardim do Getsêmani. E todos o acusavam de muitas coisas. E o próprio Pilatos, ele ficou admirado com as calúnias feitas contra Jesus. Mas lá no fundo, ele sabia que Jesus não merecia aquelas acusações. E teve o discernimento que as calúnias que faziam contra ele eram falsas. E ele tentou fazer com que Jesus se justificasse, com que ele argumentasse, com que ele se defendesse. Mas o nosso Salvador, aquele que veio para salvar o mundo, decidiu morrer, decidiu se entregar voluntariamente por todos nós, e até mesmo por aqueles que o acusavam, porque o amor dele está sobre todos. Jesus, ele é amor. A sua essência é amor. O amor do Pai e do Filho por nós é inesgotável. E se vocês ainda não conhecem esse amor, se vocês ainda não sentem o seu coração queimar, arder, quando você lê a palavra de Deus, quando você escuta uma história, uma realidade que se passou há mais de 2000 anos atrás, e o seu coração não queima, é porque está faltando alguma coisa dentro de você. E isso que tem faltado é o amor. O amor do Pai em nós, ele nos constrange. O amor dele por nós, ele não se esgota. A Bíblia fala que pode um pai ou uma mãe esquecer do seu filho, mas o nosso Pai, ele nunca se esquece de nós. E mesmo tendo passado por todas essas humilhações, por todas essas dores, por ter sofrido uma morte injusta, a pior morte, ele disse ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse é o amor que Jesus teve por nós e por todos aqueles que crucificaram. E não há e nunca haverá um amor tão grande assim. E o mais interessante é que, estudando essa palavra, eu encontrei no livro do profeta Isaías uma profecia que ele falou sobre o que haveria de acontecer. E Isaías fala lá no capítulo 50, no versículo 6. Eu dei minhas costas para os golpeadores e minhas bochechas para aqueles que arrancaram o cabelo. Eu não escondi minha face da vergonha e das cusparadas. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar a humilhação pelo qual nosso Senhor passou? Nesse versículo, Isaías profetiza, né, que ele foi golpeado nas costas, e tudo isso aconteceu. Eles arrancaram a barba de Jesus, aqui fala, em minhas bochechas, para aqueles que arrancaram o cabelo, ou seja, a barba de Jesus foi arrancado, e ele não se escondeu, ele deu a sua face, e ele não teve vergonha de todas as cusparadas, de todos os chicotes que ele levou nas costas. E Pilatos tinha consciência qual era a motivação daquele povo. E que Jesus estava sendo entregue por inveja, por tudo que ele havia feito, por todas as suas maravilhas, por todos os seus milagres, por todo o seu conhecimento. E foram as obras de Jesus que o condenaram. Foi o favor de Deus, aquele povo, o amor inesgotável pela humanidade que o condenou. E além de Pilatos ter tido todo esse discernimento, nós lemos aí no texto que a sua esposa pediu para que o avisasse que ela havia tido um sonho e que fora revelado para ela em sonho que Jesus era um homem justo. Ou seja, Pilatos sentiu em seu íntimo da injustiça que estava cometendo. Sua esposa também alertou, mas ele, Pilatos, também foi influenciado pelo povo, por aqueles religiosos, e decidiu agradar toda aquela multidão a favor da vontade deles, indo contra Jesus. E toda essa cena se passa anteriormente à Páscoa. E era a tradição do povo judeu que, antecipadamente à Páscoa, durante a festa, um preso fosse liberto. E toda a população esperava por esse grande momento, a soltura de um preso. E o texto fala que havia um famoso entre eles. E esse preso se chamava Barrabás, que era muito conhecido, porque ele se rebelava contra o governo de Roma.
ele era um rebelde, ele era um assassino, e ele fazia parte dos grupos dos zelotes da época. E esse grupo de zelotes, para vocês entenderem, se nós formos comparar com os dias de hoje, eles seriam terroristas, rebeldes, assassinos implacáveis. E Barrabás era um deles que estava preso. E estudos afirmam que, coincidentemente, eu acredito que não há coincidência, e sim uma Jesuscidência, o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Na época, Jesus era um nome muito comum. Muitos homens se chamavam Jesus, mas havia um único Jesus, o qual tinha uma profecia sobre o seu nome, de salvar toda a humanidade por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. E nós encontramos essa profecia sobre o nome do nosso Jesus também no livro de Mateus, lá no capítulo 1, no versículo 20 e 21, que diz assim: mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome, Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, meus irmãos, entendam que o nome de um judeu, ele tem muita importância sobre aquele que o recebe. O nome é como se fosse uma profecia lançada sobre aquela pessoa. O nome, ele tem um valor, um significado que vale muito mais do que a própria pessoa. E sabendo disso, quando o anjo aparece para José para informar sobre a gravidez de Maria, ali ele dá um nome que eles deveriam dar a esse filho, que é Jesus. E é esse Jesus, profetizado a José e Maria, que se encontrava frente a frente a Pilatos, sendo condenado por causa da inveja daquele povo, influenciados pelo mal, juntamente com o outro Jesus, mas o Barrabás, o qual carregava em seu nome também a profecia da salvação. Porque nós sabemos que Jesus, o significado é o Salvador. Jesus significa salvação. E quem tem um papel fundamental em toda essa história também é Barrabás. E eu não sei se vocês estão conseguindo identificar em todo esse caminho da crucificação do nosso Jesus, os propósitos, as promessas, o plano perfeito de Deus e o seu amor inesgotável por nós, em toda essa coincidência divina. E eu acho que isso não é uma coincidência, é realmente um plano perfeito de Deus, que nos faz libertos por meio da libertação de Barrabás e da crucificação de Jesus, o Cristo. Onde um Jesus é salvo da morte, da condenação, no caso Barrabás, para que o outro Jesus, o Cristo, o nosso Pai, o nosso Rei, fosse condenado para nos salvar, para nos libertar. Ou seja, Jesus Barrabás, que tinha uma profecia em seu nome de salvação, foi usado para que o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, salvasse o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para que todos aqueles que creem em seu nome fossem libertos da escravidão das trevas e fossem conduzidos para a sua maravilhosa luz. Oh, glória! Barrabás carregava em seu nome a salvação de um mundo todo, por meio da sua libertação, para que Jesus, o Salvador, verdadeiramente nos libertasse. E as coincidências ou as Jesuscidências não param por aí. Porque Barrabás, em hebraico, o significado desse nome é filho do Pai, filho do Mestre. Assim como Jesus Cristo também é filho do Pai, e assim como nós também somos. Então, meus irmãos, o papel de Barrabás em meio a toda essa história, ele está sendo representado, não só no projeto da salvação, está sendo simbolizado pelo primeiro nome, mas ele também nos representa como filhos do Pai. Naquele momento, quando Barrabás está sendo solto, ele é representado por todos nós, pecadores. Eu e você,
o Barrabás, o assassino, o pecador, o rebelde, o caluniador, o adúltero, o fornicador, o idólatra, o mentiroso e todo aquele que pratica o mal. Então, Barrabás, ele estava sendo liberto para que os nossos pecados recaíssem sobre o nosso Jesus. Aquele que foi crucificado, que teve suas mãos perfuradas, que lhe arrancaram a barba, que foi cuspido em sua face, esbofeteado, chicoteado e foi coroado com uma coroa de espinhos. E sabe por quê, meus irmãos? Por que que Jesus foi colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça? Para que eu e você fôssemos chamados de coroa da sua criação. Para que no nome de Jesus pudéssemos reconhecer a obra da cruz, onde um homem justo, sem pecado, foi levado como uma ovelha muda até o matadouro, no lugar de Barrabás, no nosso lugar, carregando sobre o seu corpo o peso das nossas imundícias, das nossas iniquidades, das nossas transgressões, para que nós fôssemos reconhecidos como filhos do Pai, por meio do maior ato de amor, a entrega do seu Filho, Jesus Cristo. E para que fôssemos verdadeiramente livres, e para que pudéssemos desfrutar da eternidade ao seu lado. A partir do momento que nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, que é o dono do nosso coração, nós já estamos vivendo a eternidade. Nós estamos livres, livres do jugo da escravidão. E nós estamos vivendo para Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas para que toda essa obra da cruz se cumpra em nossas vidas, nós devemos primeiramente nos firmar na liberdade com que Cristo nos libertou. E eu gosto muito do livro de Gálatas, que ele fala sobre vivermos na carne e vivermos no espírito. E lá no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Então, nós devemos, meus irmãos, usar essa liberdade para sermos servos de Cristo. Nós fomos chamados para sermos guerreiros da liberdade, trazendo quem está em trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Nós não somos mais escravos. Nós não somos mais Barrabás. Não vivemos mais sobre o jugo do pecado. Não vivemos mais sobre a carne e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos soldados de Cristo. Fazemos parte de um exército celestial. E como soldados, nós devemos resgatar todos aqueles que vivem na escuridão e trazer para o reino do Filho do seu amado. E tem um pensamento nas igrejas hoje que eu sou totalmente contra, que fala que a igreja é um hospital, onde acolhe os feridos, onde existem pessoas que precisam ser libertas, que precisam ser curadas. Eu creio, sim, que na igreja, quando você chega até Jesus, quando você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, você pode estar ferido, machucado, aprisionado, mas a partir do momento que ele entra no seu coração, você é liberto das garras de Satanás. Então, na igreja, não é lugar de pessoa doente. Na igreja é lugar do exército de Cristo, de soldados, de guerreiros, que estão lá para libertar as outras pessoas das trevas. Jesus te chamou para você ser embaixador de Cristo, e não para você ficar se vitimizando. Eu estou na igreja, o irmão do lado não fala comigo, ninguém me dá atenção. Eu sofro isso. Onde está o seu foco? No seu problema ou em Cristo? Porque aquele problema que você não consegue resolver, quem vai resolver para você é o Senhor. Enquanto você batalha para trazer os irmãos das trevas para a luz de Cristo, o nosso general batalha ao nosso favor. Sabe, meus irmãos?
Sabe qual era a missão de Cristo quando ele estava aqui na Terra? Em meio a todo aquele povo que o condenou, era fazer o reino de Deus ser conhecido. E sabe qual que é a nossa missão hoje? É trazer o rei do reino para esse mundo de trevas. Então, para com esse pensamento mundano, que você está no hospital. Não, você faz parte do exército de Cristo. Mas como resgatar todo esse povo, se nós andamos pela carne e não pelo Espírito? Na primeira oportunidade que temos de mostrar a quem servimos, o Barrabás que havia em nós, que foi crucificado, quando nós aceitamos a Cristo, vem à tona. Muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a oportunidade, nós perdemos o controle de uma situação, porque nós nos deixamos levar por influências malignas. E como guerreiros da liberdade que somos, nós devemos influenciar e não sermos influenciados pelo mal, do qual Cristo já nos libertou. Como nós lemos esse texto aqui, foi a inveja daqueles religiosos que crucificou Jesus. Foram as más influências que levou aquele povo a pedir que soltassem Barrabás e crucificassem a Cristo. E muitas vezes as más influências estão ao nosso lado e nós não estamos enxergando. Sabe por quê? Porque o laço de Satanás, quando chega para nos atacar, ele não vem com um tridente na mão. Ele vem como um anjo. Ele é sorrateiro. Então tome cuidado com aquilo que está te desviando dos propósitos de Deus. Porque o que o diabo quer é te distrair, é te tirar do propósito. Então, nós temos que ter muito cuidado com quem caminha ao nosso lado, com quem nós caminhamos. É aquela coisa, né? Nós somos a influência de quem carrega, de quem caminha conosco. E nós devemos ter o cuidado com quem nós nos aconselhamos. Porque quando percebemos a influência do mal, já tomou conta. E aí não tem mais jeito. E muitas vezes, como o inimigo não consegue nos tocar, ele vai nos distrair, fazendo com que nós saiamos dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E usará pessoas que amamos para nos magoar, para nos ofender. E muitas vezes essas pessoas, meus irmãos, são os nossos amigos da fé. Mas a Bíblia nos ensina quando isso acontece. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considerais a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa que eu carrego para a minha vida. Nós não devemos escolher ficarmos ofendidos. Se alguém vem para nos distrair, para nos tirar do propósito, nos ofender, nós devemos rebater em amor. Então, o que nós devemos fazer é guerrear com as armas espirituais, com os frutos do Espírito, com as virtudes que o Espírito de Deus derramou sobre nós. E assim nós demonstraremos a quem nós servimos, nos tornando generais, nos tornando guerreiros do reino. E no livro de Gálatas também diz assim: pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Se há uma coisa que nós não devemos jamais é desistir. Portanto, meus amados, devemos semear no Espírito, para colhermos na eternidade. Devemos escolher não ficarmos ofendidos. Devemos desfrutar da nossa liberdade. Não voltemos a ser Barrabás. Não devemos nos submeter outra vez ao juízo da escravidão. Porque quando buscamos a justificação pela lei, decaímos da graça. Então, meus amados, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Sinta o constrangimento do tamanho desse amor do Pai por nós.
O velho homem, aquele Barrabás que éramos, foi deixado naquela cruz. Nós ressuscitamos com Cristo. E à medida que nos achegamos a Ele, nós nos despojamos do velho homem. E ajustamos o nosso corpo, a nossa mente, nos edificando em seu amor. Oh, glória! Aleluia! E eu quero deixar aqui uma reflexão para cada um de nós. E eu me incluo sobre essa pergunta. Quem nós temos crucificado? Quem que vocês têm crucificado no seu dia a dia? Vocês têm crucificado a Cristo de novo? Ou vocês têm crucificado o Barrabás? Quando nós escolhemos ter uma vida de pecado, nós voltamos à velha criatura. Nós andamos na carnalidade, não no espírito. Nós estamos crucificando a Cristo e rejeitando a viver uma nova vida em Jesus. Mas quando reconhecemos as nossas falhas, nos arrependemos dos nossos pecados e não os cometemos mais, nós crucificamos o Barrabás que havia em nós e passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, meus amados, que hoje nós possamos crucificar a Barrabás, para que Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, que nos ama incondicionalmente, que ressuscitou, esteja vivo em nós, por meio do nosso testemunho de vida. E que possamos tomar posse da liberdade com que Cristo nos libertou, para sermos soldados do seu exército e guerreiros, dispostos a lutarmos, atacando e demolindo as fortalezas das trevas, libertando tantas almas quanto for possível, porque nós fomos chamados para sermos guerreiros da liberdade. Eu gosto da carta que Paulo escreveu aos Efésios, porque ele nos ensina a como fazermos parte desse exército celestial. E isso nós devemos tomar posse, eu e vocês, para que possamos fazer parte desse exército. E eu quero terminar lendo alguns versículos, que está no capítulo 6 de Efésios, versículos 13 ao 19, que diz assim: portanto, estai firmes, tendo cingidos aos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tornando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Glória a Deus!